Sabe, há momentos na vida em que você sente como se o mundo inteiro estivesse desabando sobre você, quando todas as portas parecem se fechar na sua cara, e você fica ali, parada, tentando entender como vai conseguir passar pela próxima hora, quanto mais pelo próximo dia. Eu nunca imaginei que uma das manhãs mais sombrias da minha vida se transformaria no dia que mudaria tudo. Eu era uma mãe solteira, mal conseguindo me manter de pé, trabalhando como analista de dados em uma das empresas de tecnologia mais prestigiadas de Estocolmo. Meu filho, Félix, tinha apenas 7 anos e, naquela quarta-feira de manhã, recebi uma ligação que fez meu coração afundar no estômago. A escola ligou para dizer que ele estava com febre e precisava ser buscado imediatamente. Mas aqui está o problema: eu não tinha ninguém. Nenhuma família por perto, nenhuma babá disponível, e a apresentação mais importante da minha carreira estava marcada para aquela tarde. Eu estava naquele corredor da escola, segurando meu menino quente e sonolento nos braços, e tomei uma decisão que me aterrorizou. Decidi levá-lo comigo para o escritório. Eu não fazia ideia de que o nosso CEO, Michael Akesson, um bilionário conhecido por suas decisões frias nos negócios e por sua eficiência implacável, estaria passando pelo nosso andar naquele mesmo dia. Eu não fazia ideia de que ele nos notaria. E certamente não fazia ideia do que ele estava prestes a me oferecer. Mas antes de contar o que aconteceu, se você acredita que a bondade ainda existe neste mundo, que às vezes milagres acontecem quando menos esperamos, por favor, inscreva-se neste canal. Seu apoio significa o mundo para mim, e espero que minha história traga esperança para você hoje. Meu nome é Catarina Wallin e eu tenho 44 anos. Trabalho na Akesson Technologies há 6 anos, desde que meu divórcio me deixou lutando para sustentar o Félix sozinha. O pai dele, bem, ele decidiu que ser pai era responsabilidade demais e se mudou para a Espanha com a nova namorada. Nenhuma pensão, nenhuma ligação, nada. Éramos apenas Félix e eu contra o mundo. Aquela manhã começou como qualquer outra. Acordei às 5:30, preparei o café da manhã do Félix, arrumei a lancheira com os pequenos mimos que eu podia pagar e o deixei pronto para a escola. Ele parecia bem, talvez um pouco mais quieto que o normal, mas achei que fosse apenas cansaço. Dei um beijo nele no portão da escola, prometendo buscá-lo às 3 da tarde, como sempre, e corri para pegar o trem até o escritório. Eu vinha trabalhando há meses em um projeto importante, analisando dados de mercado para uma possível expansão para os mercados asiáticos. Aquela apresentação podia significar uma promoção, um aumento, talvez até a chance de finalmente respirar financeiramente. Repeti meus pontos no trem, revisei meus slides mais uma vez e me senti cautelosamente otimista pela primeira vez em muitos meses. Então, às 10:15, meu telefone tocou. A voz da enfermeira da escola era gentil, mas firme. Félix estava com 39 graus de febre, reclamando de dor de cabeça, e precisava ser buscado imediatamente. Meu coração começou a disparar. Olhei para o relógio, calculei o tempo para ir até a escola, levá-lo para casa e voltar ao escritório. Impossível. A apresentação era às 2 da tarde. Liguei para minha vizinha, a dona Lindstrom, uma senhora idosa que já havia me ajudado antes, mas ela estava visitando a filha em Gotemburgo. Tentei o serviço de babás que eu usava às vezes, mas ninguém estava disponível com tão pouca antecedência. Cheguei até a ligar para o meu ex-marido, embora soubesse que era inútil. Ele não atendeu. Claro que não. O pânico começou a tomar conta. Sentei à minha mesa, encarando a tela do computador, sentindo as lágrimas ameaçando cair. Minha colega Cecília percebeu e veio até mim, colocando a mão de forma gentil no meu ombro. Ela perguntou o que estava acontecendo, e eu expliquei tudo. Ela sugeriu que eu falasse com o nosso supervisor, talvez adiasse a apresentação, mas nós duas sabíamos que aquilo não era realmente uma opção. 3 executivos do escritório de Singapura estavam voando especialmente para isso. Adiar significaria mostrar que eu não era séria, não era comprometida, não tinha perfil executivo. Então tomei a decisão que mudaria tudo. Disse a Cecília que iria buscar o Félix e levá-lo comigo para o escritório. Os olhos dela se arregalaram, e ela sussurrou que era arriscado, que a empresa tinha políticas rígidas sobre crianças no local de trabalho.
Mas que escolha eu tinha? Peguei meu casaco e praticamente corri para a estação de trem, com a mente acelerada pela preocupação com o Félix e pelo medo do que poderia acontecer se alguém importante o visse no escritório. Quando cheguei à escola do Félix, ele estava sentado na enfermaria, com o rostinho vermelho e os olhos vidrados de febre. Ele parecia tão pequeno, tão vulnerável, e no momento em que me viu, estendeu os bracinhos e sussurrou: "Mamãe, não estou me sentindo bem." Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Peguei-o no colo, assinei a saída e o abracei forte enquanto pegávamos o trem de volta em direção ao meu escritório. Ele adormeceu encostado no meu ombro, sua respiração quente no meu pescoço, e eu não parava de pensar no que estava prestes a fazer. Eu estava levando meu filho doente para um dos ambientes corporativos mais elitizados de Estocolmo, para uma empresa onde a imagem era tudo e a fraqueza nunca era tolerada. Mas o que mais eu poderia fazer? Deixá-lo sozinho em casa enquanto ardia em febre? Perder a apresentação que poderia mudar nossas vidas? Às vezes, ser mãe significa fazer escolhas impossíveis e rezar para ter escolhido certo. Chegamos ao prédio da Kesson Technologies pouco antes do meio-dia. O saguão era todo de vidro e aço, intimidador e frio. Tilda, a recepcionista, pareceu surpresa ao ver Félix em meus braços, mas me conhecia bem o suficiente para apenas me dar um sorriso solidário e nos deixar passar. Peguei o elevador até o 7º andar, onde ficava meu departamento, e pude sentir os olhares curiosos enquanto caminhava até minha mesa. Félix estava acordado agora, mas quietinho, agarrado a mim como fazia quando era um bebê. Preparei um pequeno espaço para ele no canto da minha baia, dei a ele meu tablet com fones de ouvido para que pudesse assistir desenhos em silêncio e estendi meu casaco para que ele se deitasse. Ele olhou para mim com aqueles olhos castanhos cheios de confiança e perguntou se eu teria problemas por tê-lo levado ali. Beijei sua testa e disse que tudo ficaria bem, mesmo sem ter certeza se eu mesma acreditava nisso. Se você é pai ou mãe e já precisou fazer uma escolha impossível entre seu filho e sua carreira, por favor, clique em curtir. Você vai entender o que aconteceu em seguida. Cecília trouxe um suco para o Félix da copa e sussurrou que eu era corajosa, mas que precisava ter cuidado. Nossa supervisora, uma mulher rígida chamada Margareta, já havia passado 2 vezes, claramente notando o Félix, mas sem dizer nada ainda. Eu sabia que era apenas uma questão de tempo até alguém reclamar. Tentei me concentrar na apresentação, revisando minhas anotações enquanto mantinha um olho no Félix, que estava se comportando tão bem, tão quieto. Por volta de 1 da tarde, senti confiança suficiente para me afastar por um momento e imprimir meus materiais. Foi então que ouvi vozes perto da minha baia. Vozes masculinas. Vozes graves e autoritárias que fizeram meu sangue gelar. Corri de volta e congelei no lugar. De pé ao lado da minha mesa, olhando para o Félix com uma expressão que eu não conseguia decifrar, estava o próprio Michael Akesson. Nosso CEO. O homem cujo rosto aparecia em revistas de negócios, cujas decisões afetavam milhares de funcionários, cujo patrimônio líquido era algo que eu nem conseguia imaginar. Ele era alto, provavelmente na casa dos 50 e poucos anos, com cabelos grisalhos e olhos azuis penetrantes que pareciam captar tudo ao mesmo tempo. E ele estava falando com o meu filho. Félix, abençoado seja seu pequeno e corajoso coração, estava olhando para aquele estranho imponente e respondendo às perguntas dele. Ouvi Michael perguntar: "E qual é o seu nome, jovem?" Félix respondeu baixinho: "Félix, senhor. Tenho 7 anos." Minhas pernas pareceram prestes a ceder. Era isso. Eu seria demitida. Não apenas demitida, mas provavelmente humilhada diante de todos. Dei um passo à frente, com a voz tremendo, e disse: "Senhor Akesson, me desculpe muito. Isso é totalmente fora do comum. Meu filho está doente e eu não tinha com quem deixá-lo, e tenho a apresentação de Singapura esta tarde, e eu sei que isso parece pouco profissional, mas prometo que não vai acontecer novamente." Eu falava sem parar, apavorada, esperando que ele chamasse a segurança ou o RH, ou ambos. Mas o que ele fez em seguida me deixou completamente sem palavras. Ele olhou para mim, olhou de verdade, e em vez de raiva em seus olhos, vi outra coisa.
Algo que parecia quase compreensão? Ele olhou de volta para o Félix, depois para mim novamente, e disse palavras que nunca vou esquecer. Venha ao meu escritório depois da sua apresentação, Catarina. Precisamos conversar sobre a sua situação. Então ele foi embora, me deixando ali parada, tremendo, sem saber se eu tinha acabado de ser salva ou se minha carreira estava prestes a acabar da forma mais devastadora possível. O que ele poderia querer conversar comigo? A apresentação correu melhor do que eu jamais poderia ter esperado. Apesar das mãos trêmulas e do coração acelerado, apresentei cada ponto com clareza, respondi a todas as perguntas dos executivos de Singapura com confiança e ainda recebi acenos de aprovação da alta diretoria. Mas, durante todo esse tempo, eu não conseguia parar de pensar no que me aguardava no escritório de Michael Akesson. O que ele queria discutir? Seria algum processo formal antes da demissão? Ele iria me dar uma palestra sobre política da empresa e profissionalismo? Quando a reunião terminou, Cecília apertou minha mão e sussurrou boa sorte. Peguei Félix, que estava um pouco melhor depois de descansar, e pegamos o elevador até o último andar. Meu coração batia mais forte a cada andar que subíamos. A assistente de Michael nos conduziu até um escritório enorme, com janelas do chão ao teto e vista para Estocolmo. Ele estava de pé, perto da janela, e quando se virou para nós, sua expressão estava mais suave do que antes. Ele fez um gesto para que nos sentássemos e até ofereceu um chocolate a Félix, tirado de uma tigela sobre a mesa, o que fez os olhos do meu filho brilharem, apesar de ainda não estar se sentindo bem. Então Michael se sentou à nossa frente e disse algo que eu jamais esperava. Catarina, eu sei como é ser um pai solteiro tentando equilibrar tudo. Minha esposa faleceu há 8 anos, vítima de câncer. Criei minha filha sozinho enquanto construía esta empresa, e houve dias em que precisei levá-la para reuniões do conselho porque não tinha outra opção. Nunca esqueci o quão assustador aquilo era, o quão sozinho eu me sentia. Senti as lágrimas brotarem nos meus olhos. Aquele CEO bilionário, aquele homem poderoso, me entendia. Ele continuou: tenho acompanhado seu trabalho há algum tempo. Você é talentosa, dedicada e claramente muito capaz. A apresentação de hoje foi excelente, por sinal. O projeto de Singapura é seu. Minha respiração ficou presa na garganta. Mas ele ainda não tinha terminado. Também estou implementando uma nova política na empresa, com efeito imediato. Vamos criar um centro de cuidados infantis no local, para funcionários que enfrentem emergências como a que você viveu hoje. Nenhum pai ou mãe deveria ter que escolher entre o bem-estar do filho e a carreira. Ei, Catarina, eu gostaria que você me ajudasse a desenvolver esse programa. Você será promovida a analista sênior, com um aumento significativo, e parte da sua função será garantir que esta empresa apoie pais que trabalham. Eu não conseguia falar. Apenas fiquei ali, segurando a mão de Félix, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Aquele homem, que poderia ter me demitido, que poderia ter feito de mim um exemplo, em vez disso enxergou minha luta e decidiu ajudar não só a mim, mas todos os pais da empresa. Félix olhou para mim e perguntou se eu estava triste. Eu ri entre lágrimas e disse que não, que eu estava feliz. Mais feliz do que tinha estado em anos. Isso foi há 3 anos. Hoje, sou diretora de operações da Akesson Technologies. O Centro de Cuidados Infantis atende 40 famílias. Félix está prosperando, e finalmente temos estabilidade e segurança. Às vezes, ainda não consigo acreditar como uma decisão desesperada levou a uma mudança tão incrível. Mas, mais do que isso, aprendi que a bondade existe nos lugares mais inesperados, que a compaixão pode vir das pessoas mais improváveis, e que, quando somos corajosos o suficiente para continuar mesmo quando tudo parece impossível, milagres podem acontecer. Se a minha história tocou seu coração, por favor, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Obrigada por ouvir.